Estamos de volta com o WW, vamos falar sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que acabou sem um acordo sobre a ajuda humanitária no conflito entre Israel e Hamas. O Brasil chegou a propor uma resolução aos outros países. As informações são da repórter Mariana Jangiacomo. Eu recebi a informação de que o Brasil escreveu uma proposta de resolução com foco na ajuda humanitária a civis e essa proposta foi enviada aos demais integrantes do Conselho de Segurança da ONU. Essa é apenas uma de algumas propostas que estão circulando entre os países membros do Conselho de Segurança. Vale lembrar que outra é a resolução proposta pela Rússia. O que acontece é que agora os países integrantes precisam analisar essas propostas, fazer alterações para então se chegar a uma versão que agrade a todos. Antes que o Conselho de Segurança possa se manifestar por meio de um comunicado em conjunto ou adote uma resolução, é preciso que esse texto seja aprovado por 9 dos 15 países membros e que nenhum dos países com poder de veto faça isso, acabe vetando esse texto. Ou seja, nenhum dos 5 países permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, pode vetar um texto. E é aí que está o desafio para se chegar a um consenso, para se chegar a algo que agrade a todos, levando em conta os posicionamentos diferentes desses países. Aí, claro, que a gente está falando de China, a gente está falando de Rússia, com um alinhamento diferente. Por isso é tão desafiador chegar a um ponto em comum, mas é algo com pressão política. É importante ressaltar que essa é a função aqui do Conselho de Segurança da ONU. Essas manifestações são manifestações que colocam pressão sobre as pessoas que podem, de fato, decidir sobre acordos, que podem chegar a negociações, que são responsáveis, na verdade, por essas negociações. Então, tratam-se de reuniões com peso político. Na reunião de hoje, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que os países fizeram um apelo para que Israel adiasse ou fizesse uma revisão, de alguma forma, da atitude, do posicionamento de invadir Gaza por terra, aquele alerta que Israel fez, pedindo para que as pessoas saíssem da região norte de Gaza, fossem para a região sul, já que isso causaria um enorme sofrimento. Então ele disse que houve esse apelo por parte dos países membros e que houve também uma discussão sobre a situação entre Israel e a Palestina, a situação na faixa de Gaza. O foco da reunião foi falar sobre a situação dos civis, então a reunião teve como foco o trabalho humanitário e aí a partir disso os países podem redigir propostas, aí acontecem as consultas para só então se chegar a um texto final que vai ser votado e pode ser aprovado, mas é preciso passar por todas essas etapas antes. Mauro Vieira, que veio aqui para Nova York para presidir essa reunião, já que o Brasil ocupa a presidência rotativa no Conselho de Segurança, também disse que o governo brasileiro negociou com o governo do Egito a saída de brasileiros da faixa de Gaza, ônibus saindo da faixa de Gaza em direção ao Egito, de onde esses brasileiros podem pegar voos para voltarem ao Brasil. Então, há negociações em andamento nesse momento. Mauro Vieira confirmou que o governo brasileiro negociou com o Egito. A gente separou um trecho do que ele disse. Ele conversou com jornalistas brasileiros depois da reunião do Conselho de Segurança na tarde da sexta-feira. Vamos ouvir então. Para que os brasileiros que se encontram em Gaza possam sair pelo Egito. É a única forma de sair. E sairiam nesse ônibus que os transportará amanhã e o que nós propusemos é que saíssem, fossem levados até um aeroporto de uma localidade muito próxima da fronteira, onde um avião da Força Aérea Brasileira estará esperando. O avião já está em Roma, esperando que eles cheguem para poder levá-los. Najad, por que o Conselho de Segurança da ONU não consegue responder a um conflito como esse? Olha, esse é um dos conflitos mais complexos dos últimos anos, né? Eu nasci em 47, esse conflito já existia. Eu acho que eu vou morrer antes que esse conflito seja resolvido. Já houve várias tentativas de presidentes, de reuniões, lembrando em Camp David, quando o Yasser Arafat pegou a caneta para assinar os acordos de paz, na última hora ele não conseguiu, já houve várias tentativas da ONU, então é muito complexo isso. E, obviamente, existem vários pontos de vista, várias tendências, condenar Hamas como um grupo terrorista, alguns países não vão aceitar, alguns vão aceitar, não tem nada fácil aí, não tem nada simples, é tudo muito complexo. E a ONU, obviamente, ao longo dos anos, perdeu a sua função, porque ele sempre
acaba atendendo o interesse do grupo governante, digamos, dos 5 países mais importantes que podem dar o veto, podem fazer o veto. Então, é muito complicado. E a situação realmente em Gaza é muito mais complexa do que a gente imagina, e eu não vejo solução, eu não consigo ver uma solução, uma luz no final do túnel no day after. Por isso, para a ONU é uma tarefa muito mais difícil do que simplesmente uma ação diplomática, e depois eu acho que também tem que esperar os países árabes se reunirem para juntar dinheiro grande, especialmente Catar, para ajudar, porque existe uma necessidade de alocação de grandes somas de dinheiro para que essa operação seja, digamos, menos dolorosa ou mais amena à população de Gaza sendo deslocada. Então, tudo isso vai complicar mais o jogo. Lorival, olhando essa configuração atual do Conselho da ONU, quais países têm quais interesses ali dentro? A Rússia ela depende do Irã hoje para levar adiante a guerra contra a Ucrânia. O Irã fornece drones e potencialmente foguetes também para a Rússia, né? Toda a estratégia militar da Rússia é sempre um uso muito intenso de fogo de artilharia, e a munição para isso está bastante reduzida. Então precisa de países como Irã e Coreia do Norte para manter esse fornecimento, né, esses suprimentos. E então a gente viu hoje o que aconteceu, né? A Rússia apresentou uma proposta de resolução em que condenava o terrorismo e condenava a violência contra civis, mas não citava o Hamas. E aí Estados Unidos, Reino Unido, França rejeitaram, disseram que essa não era uma proposta séria, né? Agora, por outro lado, qualquer proposta também que seja de apoio restrito a Israel e que não contemple as preocupações da Rússia também não será aprovada, né? Então, o próprio linguajar, as palavras que entram e que não entram, acabam impedindo um consenso aí. Hussein, o Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, abriu hoje um diálogo ali com China, Turquia e Liga Árabe. Pode funcionar isso aí? Caio, essa sua pergunta é uma pergunta muito perspicaz e muito delicada. Eu acho que qualquer esforço é louvável, mas o que me parece estar faltando para a diplomacia brasileira, para além da diplomacia de palanque, de palco, e para além da diplomacia de fumaça, é um pouco de realismo, um pouco de concretude, né? Essa equação China, Turquia, Liga Árabe, ela não fecha. E ela simplesmente é impossível de ser calculada, tá? Eu espero que dê certo. O motivo por um corredor humanitário, ele é legítimo. Mas é preciso compreender o que está em jogo e a complexidade da situação em matéria securitária. Primeiro, a China não vai se meter nesse jogo. Essa é uma bola dos Estados Unidos e é uma bola indivisível. Ponto. Os israelenses não vão admitir a substituição dos Estados Unidos como player e mediador e patrono desse processo pela China. E a China sabe disso. Portanto, ela não vai entrar e nem vai advogar por um corredor humano. Pode publicamente, mas não vai envidar esforços, porque ela sabe que está mexendo na joia da coroa dos Estados Unidos. Ponto. Aí tem a Turquia. Bom, aí o negócio é surreal. Por quê? A Turquia é o quê? É Erdogan. Erdogan é o quê? Hizmet. O que é o Hizmet? Irmandade Muçulmana. O que é o Hamas? A costela da Irmandade Muçulmana, em sua versão ortodoxa, fundamentalista, radical. Pois bem, o Netanyahu detesta o Erdogan, assim como o Erdogan detesta o Netanyahu. E o nível de relacionamento entre os dois
é no mínimo gélido, para não dizer inexistente. Então, que papel que a Turquia pode exercer junto ao Estado de Israel na atual conjuntura? Sendo a Turquia um dos apoiadores e mantenedores diretos ou indiretos do Hamas. Então, é uma equação que não fecha. Ainda que o Erdogan seja capaz de negociar algo com o Hamas em benefício de reféns ou etc., é complicado, porque isso tem que passar por Israel. Israel não vai ceder, não vai permitir nada enquanto não cumprir seu objetivo militar. Então, a Turquia não será um ator que poderá exercer um papel nesse sentido. E aí tem um outro problema. Tudo bem, mas tudo isso terá que passar pelo Egito. Entende? Então entra um outro componente. E o que o governo do Egito atualmente é? Anti-Irmandade Muçulmana, anti-Erdogan. Porque o Erdogan apoiou Mohamed Morsi, ex-presidente deposto e depois executado do Egito, deposto pelo atual presidente Abdel Fattah al-Sisi, que é militar, que é anti-Irmandade Muçulmana. Então, é preciso conhecer todas essas semânticas antes de iniciar qualquer diálogo. E, em terceiro lugar, para concluir o raciocínio, a Liga Árabe não manda nada e não tem poder para nada. Então, é inútil. A Liga Árabe não tem como impor nada, não tem como facilitar nada. Basta ver o comunicado da Liga Árabe 2 dias atrás. Quer dizer, então, é preciso ter concretude, ter realismo. Esse tipo de alianças nada mais de que fumaça. Espero que dê certo, tomara, mas veremos. Bom, gente, pode falar. Pode acrescentar. Eu acho que, como você falou, a Liga Árabe a gente pode resumir na posição da Arábia Saudita, porque ela praticamente é o país mais poderoso, mais rico, que sempre o pessoal segue a posição da Arábia Saudita. É uma posição bastante delicada, porque ao mesmo tempo que ela considera Hamas como um grupo terrorista, não? Ele também está se aproximando com Israel, com intermediação dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem que sempre olhar para a posição da Arábia Saudita para ver o que eles acham. Eles estão apelando ao Mohammed bin Salman, onde declarou que qualquer resolução, qualquer coisa, tem que levar em consideração o interesse do povo palestino. E, a meu modo de ver, na futura negociação, depois que essa situação acalmasse, que deve acalmar, que não pode durar para sempre, né? Pode ser 10 dias, 15 dias, ou que ninguém aguenta mais, nem tanto em Palestina, ou Hamas, ou Israel. Tem que ver, essa questão vai ser levada na mesa de negociação no futuro entre Mohammed bin Salman e Netanyahu, ou seja, que for quem seria o primeiro-ministro de Israel. Então tem que olhar sempre para a Arábia Saudita, que representaria a Liga Árabe. Era mais útil, desculpa, Caio, ele ligar para Mohammed bin Salman e tratar do assunto ao invés de ligar para a Liga Árabe, entendeu? Aí que faltou o quê? Estratégia, entende? Em vez de falar com a China, era muito mais importante falar com algum país europeu. Agora, a posição ocidental está fechada e decidiram dar cobertura diplomática total e irrestrita para a operação militar israelense. É preciso ter essa compreensão. Além disso, se me permite mais 30 segundos, é preciso lembrar que o nosso único interesse nessa equação toda é tirar os brasileiros que estão lá, seja no território do Estado de Israel que querem voltar ao Brasil, seja de brasileiros que estejam em Gaza que querem voltar ao Brasil. Esse é o nosso único interesse, salvaguardar os nossos nacionais e trazê-los de volta. Nós não somos player nesse conflito e não nos interessa se meter nesse conflito. E ponto. Agora, o presidente da República fez o certo ao falar com o presidente de Israel e fez o certo ao repudiar o terrorismo e ao condenar o Hamas. E fez o certo também ao pedir proteção de civis dos dois lados e a proteção de crianças. E ponto.
fez o seu posicionamento público e é isso. Agora, fazer essas articulações é preciso ter noção da realidade. Bom, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente volta, como temos mostrado ao longo da semana, um material exclusivo da CNN. A repórter é surpreendida por tanques ao vivo e uma investigação revela a preparação do Hamas antes dos ataques. Até já.